Download da notícia, primeira edição. São Paulo, Brasil e o mundo. Meio-dia e 23, download da notícia para você, primeira edição aqui na Guardiã da Notícia, que você acompanha através do portal aguardiandanoticia.com.br, também nas ondas do rádio FM 82,3. Vamos voltar a Brasília com a jornalista Gabriele Tricânico, trazendo mais sobre a marcha dos prefeitos, tudo que está envolvendo o movimento político em Brasília, na capital federal. Pois não, Gabriele Tricânico? Agora sim, Fred, agora sem aquele tumulto, sem aquela bagunça e com a internet funcionando para trazer eles da 17ª marcha para os prefeitos de Brasília em defesa dos municípios, né? A Confederação Nacional dos Municípios trouxe aí um discurso municipalista pedindo para o governo federal mais autonomia, ou seja, um repasse maior para os municípios, porque é na ponta, é na cidade que as pessoas vivem e o país começa nas cidades. No discurso de abertura, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, defendeu o municipalismo e também voltou a falar da importância das emendas parlamentares, porque é dessa maneira que o Congresso Nacional participa do orçamento com a União e encaminha e destina os recursos para as cidades, para as pontas. Vamos acompanhar agora, que a gente está um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de tempo, Fred, o discurso de abertura do presidente Hugo Mota. Foi o discurso inicial, onde ele defendeu o municipalismo, e aí depois eu chamo a fala dele em relação às emendas parlamentares. Nasce nos municípios, fecha aspas, e nasce de fato. É no município que a vida acontece, porque é lá que a criança chega à escola, que o cidadão busca atendimento de saúde, que a assistência social alcança quem mais precisa, que o produtor rural escoa a sua produção, que a obra pública transforma a vida das pessoas. A Marcha Brasília em Defesa dos Municípios consolidou-se ao longo de quase 3 décadas em um dos mais importantes espaços de diálogo federativo do país. Um espaço de construção coletiva, de articulação entre os entes da federação e os poderes da República. Agradeço ao presidente da Confederação Nacional dos Municípios, seu Paulo Zukoski, pelo convite para esta sessão solene de abertura. Em nome dos prefeitos e prefeitas da minha amada Paraíba, cumprimento também os milhares de gestores municipais que vieram a Brasília para apresentar as suas demandas, as preocupações e as expectativas dos municípios brasileiros. Tá, então, o discurso de abertura na cerimônia do deputado federal Hugo Mota, na Marcha dos Prefeitos. Ele também voltou a falar sobre os projetos que foram aprovados pelo Legislativo em prol dos municípios de todo o nosso país. Na manutenção dos CRAs e CREAs, agora recebe um novo impulso para manter os equipamentos funcionando. E quem ganha é o cidadão, porque não deixará de receber o Bolsa Família. Será acolhido e seus direitos serão assegurados. No enfrentamento das dificuldades fiscais dos municípios, é importante aqui relembrar, presidente Paulo Zukoski, entregamos outro grande alívio para os gestores das cidades de todo o Brasil. A aprovação da PEC 66, que limitou o pagamento dos precatórios e permitiu a renegociação dos débitos previdenciários em um prazo maior, para aliviar aquilo que os municípios todos os meses tinham que pagar, tanto à Previdência Federal como também aos institutos próprios de Previdência. E, por fim, o presidente da Câmara dos Deputados voltou a ser muito incisivo e a defender a manutenção das emendas parlamentares, num discurso muito bem alinhado com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Vamos acompanhar, então, a fala de Hugo Mota. Como instrumento legítimo de aproximação entre o orçamento da União e as necessidades concretas dos municípios. E aqui abro um parêntese
para dizer quantas vezes foi necessária a nossa defesa, seja presidindo uma sessão da Câmara dos Deputados, participando de algum programa jornalístico, concedendo alguma entrevista, a necessidade constante e recorrente de se defender as emendas. Aqui em Brasília, de maneira quase que constante, há uma intenção de se criminalizar o destino de emendas parlamentares para os municípios brasileiros. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu aproveito para dizer de público que as emendas são instrumentos legais de participação do Congresso no orçamento da União para atender às demandas dos municípios, das comunidades mais distantes, ajudar na manutenção dos serviços de saúde, poder levar infraestrutura de qualidade, investir na educação, na infraestrutura, no esporte, no turismo e no lazer, porque não é de um gabinete aqui de Brasília, e por mais competente que seja esse técnico ou ministro, que ele consegue ter a sensibilidade que os prefeitos, que os vereadores, que os presidentes de associação comunitárias têm em contato com os parlamentares para cobrar que os recursos sejam descentralizados e possam sair aqui de Brasília e chegar lá à ponta. Tá, então o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, mandou um recado, né? Ficou muito claro isso, um recado falando sobre a importância das emendas parlamentares e um recado para o judiciário, né? A gente tem visto aí as últimas operações em relação às emendas parlamentares e ele deixa claro ali na sua fala enfática, dizendo, olha, querem criminalizarem as emendas parlamentares. E não é dessa maneira que se faz, porque as emendas chegam na ponta, chegam para os municípios e é uma maneira do Congresso, né, também dividir aí o poder do orçamento do nosso país com as cidades. Aliás, uma das principais bandeiras hoje na abertura da Marcha dos Municípios é o aumento, né, do fundo dos municípios que hoje estão aí completamente, a grande maioria, né, do nosso país, dependentes de repasses, de emendas parlamentares e também de recursos provenientes do governo federal. Quem também participou dessa sessão de abertura do evento foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e durante o seu discurso ele também relembrou todas as benfeitorias e os projetos aprovados pelo Senado. Em 2020, na minha primeira passagem pela presidência do Senado Federal, conseguimos ampliar o Fundeb e garantir bilhões em recursos para a rede de ensinos municipais. Também na votação do Marco Legal do Saneamento, também com a emenda constitucional de 2020, que permitiu a renegociação das dívidas dos municípios, que fizemos isso no ano passado, e o Congresso Nacional claramente está ao lado das prefeitas e dos prefeitos na luta por uma federação mais justa e mais equilibrada. Em todos os anos, por meio, como disse o presidente Hugo Motta, de emendas parlamentares, o Senado e a Câmara dedicam aos municípios brasileiros recursos importantes e essenciais para educação, saúde, infraestrutura e segurança. São conquistas concretas que o Legislativo vem entregando, ano após ano, para os municípios brasileiros. E muitas dessas conquistas, reafirmo isso, muitas dessas conquistas nasceram de diálogos iniciados aqui na Marcha dos Prefeitos. Do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, um discurso completamente alinhado com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ou seja, o Congresso, né, alinhado, então, trazendo esse discurso do municipalismo na 17ª Marcha em Brasília, em defesa dos municípios. O Davi Alcolumbre também voltou a defender o municipalismo e o equilíbrio entre os poderes em relação aos repasses para as cidades. Todos os dias, esse desenrolar. Se queremos mais eficiência nas políticas públicas, precisamos imediatamente dar mais autonomia aos municípios brasileiros. A pressão fiscal sobre as contas municipais só faz aumentar.
São mais crianças que precisam de mais escolas e mais creches, são mais idosos que precisam de mais assistência médica e mais trabalhadores que precisam de mais transporte coletivo. Mas isso tem que ser conquistado com planejamento e com responsabilidade fiscal. Estamos atentos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados a este cenário. Defender o equilíbrio fiscal dos municípios não significa absolutamente ser contra direitos ou contra a valorização de carreiras de trabalhadores brasileiros. Nós temos o dever moral de apoiar as nossas cidades, zelar por suas capacidades fiscais e garantir que os recursos cheguem ao nosso povo na forma, como disse, de hospitais, de avenidas, de água tratada. Tá, então, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e para encerrar o seu discurso, ele chamou o líder do governo, chamou o presidente Hugo Motta, porque eles devem convocar uma sessão extraordinária para votar para derrubar um veto que vai beneficiar mais de 3.100 municípios do nosso país. De 5.569 municípios, esses 3.100 municípios não possuem certidões para realizarem convênios com o governo federal e obterem repasses. São municípios com menos de 65 mil habitantes. O presidente do Senado fez esse anúncio, deve realizar essa sessão extraordinária para derrubar esse veto e autorizar o governo federal a realizar convênios e enviar repasses para essas cidades. Acompanhe. Com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Motta, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3.000 municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro. Por isso, presidente Hugo, ministro Guimarães, meus agradecimentos pela compreensão. É muito importante para os municípios acessarem esses recursos, mais de 3.100, e nós estamos dispostos a rapidamente marcarmos uma sessão do Congresso e nos desobrigarmos dessa matéria muito importante para o municipalismo e para o fortalecimento dos municípios brasileiros. Viva o fortalecimento dos municípios brasileiros, viva o Brasil! Tá, então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao lado do deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. A gente vai continuar acompanhando, porque provavelmente deve ser aprovado e deve ser entregue antes que termine. Então, nessa marcha dos municípios 17ª, que tem um pavilhão de exposições que a gente vai mostrar para vocês mais tarde. Hoje também tem a participação, a presença do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL. Está agendado para as 3h30 da tarde essa visita. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou dessa abertura, dessa sessão solene, e relembrou todos os benfeitos do governo Lula, fez aí um balanço de todas as áreas e é o que você acompanha agora. Você criar uma despesa para um ente federativo sem o devido funding, sem o devido financiamento dessa despesa. Isso é inconstitucional. Eu não posso criar uma despesa para o ente federativo que não pediu, sem ter o devido aporte de recurso para essa despesa. Queria destacar o Mais Médicos, estamos chegando a 27 mil médicos em atuação. Destacar a importância das Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu nasci numa Santa Casa, meus filhos nasceram numa Santa Casa, ela representa 55% dos leitos hospitalares e é quem atende o SUS. Quando não é o hospital do governo, quem atende o SUS são os hospitais, as Santas Casas de Misericórdia. Uma boa herança que nós tivemos de Portugal, né? Essa é uma herança lusitana e ajuda a atender
o Sistema Único de Saúde. O agora tem especialistas e uma lei da tabela do SUS. O grande problema da saúde é financiamento do custeio. Fazer prédio é fácil, o problema é custeio. Quando eu asfalto uma rua, acabou o asfalto, acabou a despesa. Quando eu faço uma UBS ou um hospital, começou a despesa. Então o problema é custeio. Tá aí, então, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e com uma fala completamente contundente, né? É muito fácil construir prédios, mas as cidades não terem os recursos para o custeio. A gente vê principalmente aí na nossa região, Fred, no Alto Tietê, no Grande ABC, o governador Tarcísio de Freitas acabou de liberar na sexta-feira 140 milhões, né, de repasse para o custeio da saúde na região do Grande ABC. Na outra semana, também lá para a região do Alto Tietê, a gente vê hospitais sendo construídos, como, por exemplo, lá em Guararema, Itaquaquecetuba, e a grande dor desses prefeitos e desses municípios não é construir o prédio, né? É manter realmente o serviço de qualidade. A gente vai continuar acompanhando, né, essa 17ª marcha para os prefeitos que segue até quinta-feira. São diversas palestras, são diversas bandas que são levantadas pela Confederação Nacional dos Municípios. Vale a pena a gente ressaltar também que o Fred Guidoni, que é o presidente da Associação Paulista dos Municípios, que é lá de São Paulo, foi prefeito de Campos do Jordão, onde nós estivemos com o nosso estúdio participando e entrevistando as autoridades, foi citado e estava lá ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participando desse grande movimento, dessa grande mobilização aqui direto de Brasília. Então, 3h30 da tarde, vamos acompanhar o primeiro presidenciável. Já tem previsto aí o Ronaldo Caiado para amanhã, o Romeu Zema, o Augusto Cury e o Renan Santos, todos eles previstos para participar desse evento que está mobilizando a capital federal, porque afinal de contas, aqui é jornalismo regional com alcance global, mas são prefeitos e vereadores parlamentares de todo o nosso país, ou seja, 5.569 municípios presentes, participando, acompanhando as novidades, discutindo, debatendo, entregando as suas dores para ter um diálogo aí com o Congresso, também com o governo federal. Eu sou a Gabi Tricânico e volto mais tarde, então, na programação. Fico por aqui, me despeço do download da notícia, primeira edição. Esse conteúdo vai ficar disponível também no nosso portal, daqui a pouquinho, aguardiandanoticia.com.br. Eu volto com você aí em São Paulo, Fred. Muito obrigado, Gabi, que volta, é claro, na programação da Guardiã da Notícia com mais a Marcha dos Prefeitos, direto de Brasília, para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente. Meio-dia 40, colocamos assim um ponto final na edição de hoje, do Alô da Notícia, primeira edição, que volta amanhã a partir das 9 da manhã. Eu estarei a partir das 7 no Cidade Dentro da Cidade, trazendo informações da capital paulista para você. Mais uma vez, obrigado, Ali, obrigado, Isa, a todos que fizeram mais uma edição do Alô da Notícia, primeira edição. Boa tarde a todos, boa terça-feira.